Nós chegamos na parte do estudo mais gostoso, mais gostosa. Por quê? É a hora que a gente vai ver, é mais palpável agora. Porque a gente estava falando sobre santificação, era profundo, aprendemos muito, vimos um outro lado, mas era coisa assim muito subjetiva, era algo assim, a gente buscava no Velho Testamento, no Novo Testamento. Agora não, agora nós vamos ver bem mais próximo da gente. Nós vamos falar agora sobre a natureza da santificação. Como que realmente é a santificação na prática. Eu estava relendo, já estava preparado o estudo, estava relendo, meus irmãos, essa parte aqui é a mais gostosa. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por inúmeras coisas, ó Pai. Ó Pai, te louvamos pela família, pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela roupa, pelo calçado. Te louvamos principalmente pela salvação. Muitos, ó Pai, talvez essa hora estão chegando de situações desfavoráveis na vida e nós estamos aqui na sua casa para aprender, para crescer, para te agradar. Obrigado, ó Pai, por tudo que já vimos, fizemos no dia de hoje. E, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que é o mestre dos mestres, possa estar nos ensinando agora, em nome de Jesus. Amém. Está ligado aqui, ó. Bom, já tivemos 2 aulas sobre santificação. E agora nós vamos estar falando sobre a natureza da santificação. E a primeira coisa importantíssimo que a gente tem que entender, que não tem como desvincular, não tem como separar, que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus. Algumas pessoas pensam que é o seguinte: a santificação, Deus foi lá, colocou a semente no nosso coração e ela sozinha vai crescendo. Não. A santificação é Deus agindo na gente todo dia. E é sobrenatural. Porque o que acontece? A santificação consiste no quê? É uma obra divina na alma, pela qual a santa disposição nascida na regeneração é fortalecida e os seus santos exercícios são aumentados. O que acontece? Quando você aceita Jesus, quando você se converte, quando o Espírito Santo te converte, ali é colocada uma semente da santificação. Ali você é separado ou separada para Deus. Mas ali começa uma grande caminhada. Ali que Deus começa a agir diretamente na sua vida. De nós mesmos, queridos, nós não temos a menor possibilidade de termos essa iniciativa e continuar. São todos os santos dias, Deus movendo, Deus trabalhando, Deus orientando e Deus agindo diretamente em nós. É Deus que vai lá e toca na nossa antiga natureza, é Deus que vai lá e toca na nossa consciência, é Deus, através do Espírito Santo dele, que nos incomoda para termos uma atitude diferente. Deus está agindo diretamente na nossa vontade, Deus está diretamente mudando a nossa maneira de ser. Então, a santificação é uma obra sobrenatural de Deus. Uma obra sobrenatural de Deus que emprega vários meios. Então Deus usa vários meios para nos santificar. Vamos ver alguns textos bíblicos? Vamos abrir nossas Bíblias? Abra 1 Tessalonicenses 5:23. Queria que cada um lesse um texto. Hebreus 13, 20 e 21. João 15, 4. E tem muito texto. Gálatas 2, 20. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ok? Voluntário que vai ler? Evangelista. Hebreus 13, 20 e 21. É João 15, 4. Gálatas 2, 20. Pedir para o irmão Zé Pereira para ler. Você ali, o irmão Zé Pereira. Gálatas 2, 20. Então, querido, nós estamos vendo que a primeira coisa sobre a natureza da santificação, que é uma obra sobrenatural de Deus. Não é nada no mundo natural, não é nada corriqueiro, não. É um milagre, vamos colocar assim. A santificação
É um milagre que acontece todo dia, e cada dia que acontece, ela vai evoluindo, ela vai melhorando. Então, a santificação é uma obra sobrenatural de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e o Deus os santifique, e vocês, o corpo, a alma, fique preservado de qualquer impureza. Então, quer dizer, é uma obra sobrenatural de Deus. Deus, todo dia, vai usando meios para ir nos santificando. Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo o bem, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Operando em vós. Deus operando em nós. Então, queridos, eu quero que a gente deixe isso bem claro. A santificação é um ato contínuo de Deus. Aceitamos a Jesus, aí começa a agir. A santificação começa na nossa conversão. Agora, João 15, versículo 4. Então, o primeiro texto falou que é Deus que santifica. O segundo texto é Deus operando em nós. João 15, 24. Depois, Gálatas 2, 20. Depois também, Evangelho, pode procurar Gálatas 4, 19. João 15, 24. Se eu não tivesse realizado entre eles tais obras que nenhum outro fez, não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. João 15, 4, foi errado. João 15, 4. João 15, 4, foi errado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então, o que está dizendo aí? Se não tiver uma ligação com Deus, não há santificação. Então, a santificação é um ato da soberania de Deus, é um ato sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Se não for Deus, não há santificação. Não é uma coisa minha, não. Eu vou me santificar separadamente ou isoladamente. Eu sozinho vou fazer isso. Não existe. É uma ação sobrenatural de Deus. Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mais. Cristo vive em mim. Da vida que agora vivo na carne, e vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então quer dizer, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí ele começa falando que está crucificado. Então o que quer dizer? É uma obra de Deus em nós. Cristo passa a viver em nós, Deus começa a agir em nós. Agora Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, até que Cristo seja formado em vós. Então, é uma ação de Deus sobrenatural. Não é uma coisa nossa, não é uma coisa do ser humano. Uma outra coisa interessante, queridos, a obra da santificação, a santificação, como que acontece? É de fora para dentro? Não, é de dentro para fora. E se é algo que começa de dentro para fora, não tem como ser uma obra humana. Se é de dentro para fora, não tem como ser uma obra humana. É uma obra de Deus. Vamos ver? Efésios, capítulo 3, versículo 16. Efésios 3, 16 e Colossenses 1, 11. Efésios 3, 16 e Colossenses 1, 11. Pode ler. Efésios 3, 16. A fim de que, conforme as riquezas da sua glória, sejais firmado com poder pelo seu Espírito no homem interior.
Então sejais firmados no seu espírito, no homem interior. Então é lá dentro. A obra da santificação começa dentro do homem. Começa dentro do homem, só pode ser feita por Deus. O homem não tem como ele agir de dentro para fora por si próprio. A obra sobrenatural de Deus, a santificação, começa no interior do homem. Gálatas 1:11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, como diz no começo, repete aí, por gentileza. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, corporada onde? Na natureza do homem, lá no interior do homem. Então, queridos, a santificação, primeira coisa, é uma obra sobrenatural de Deus. Não é uma coisa que o homem, que a gente faz sozinho, nada disso. Então, obra sobrenatural, a gente pode falar. A santificação são milagres que acontecem todo dia na nossa vida. E mais um exemplo que é fruto da obra de Deus, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Quer dizer, o fruto do Espírito, a ideia quer dizer o quê? Que algumas qualidades, que é citada aí, algumas atitudes, é produzido. Fruto é uma produção de uma determinada árvore. Eu estava falando, isso não é fruto do homem, isso não é uma produção do homem, é fruto do Espírito. Quer dizer, é o Espírito Santo que produz em nós. Então, queridos, a santificação não pode ser jamais colocado como uma mera evolução humana. Não, o homem está evoluindo, o homem está melhorando por conta própria. Jamais. A santificação é uma obra sobrenatural de Deus. É Deus agindo em nós. Prova disso é que a santificação começa de dentro para fora. Então, o primeiro ponto que nós vimos hoje sobre a natureza da santificação é essa. É uma obra sobrenatural de Deus. Segundo ponto, queridos, quando eu falei no começo que hoje o assunto é mais palpável, mais próximo, a santificação consiste de duas partes. A santificação consiste de duas partes. E a Bíblia apresenta elas nitidamente. A primeira parte seria a mortificação do velho homem, o corpo do pecado. Então a santificação tem duas partes, a negativa e a positiva. A negativa seria o quê? É o nosso velho homem a cada instante morrendo, sendo matado pelo poder da presença de Deus. Essa expressão escriturística denota o ato de Deus pelo qual a contaminação e a corrupção da natureza que resultam do pecado são removidas gradativamente. Muitas vezes é exposta na Bíblia como a crucificação do velho homem, e assim é a associação à morte de Cristo na cruz. Então o que quer dizer? A cada momento, o nosso velho homem, a nossa velha natureza vai sendo morta. Então aquilo que eu fazia antes, aquilo que eu tinha prazer antes, vai perdendo a força em mim. Essa que é a ideia. A minha natureza pecaminosa, o meu velho homem, ele, cada instante que passa, ele tem que ficar mais fraco. Ele tem que ficar com menos força. Ele tem que ter menos domínio sobre mim. Vamos supor uma pessoa que fosse engenhosa, uma pessoa que fosse nervosa. A cada instante, ela tinha que ficar uma pessoa calma, tranquila, uma pessoa que viesse melhorando. Não tem como um cristão não estar diminuindo a frequência do pecado ou estar gostando menos de fazer o que ele fazia de errado. Porque a santificação consiste em o velho homem ser morto a cada instante. A mortificação do velho homem. Romanos 6:6 e Gálatas 5:24. Romanos 6:6 e Gálatas 5:24. O velho homem é a natureza humana na medida em que é dirigida pelo pecado. O que é o velho homem? É aquela nossa natureza contaminada, envolvida pelo pecado. Então a santificação, a primeira parte, consiste nisso. E matando o velho homem. E quando a gente está sem Jesus, quando a gente está no mundo, é exatamente o contrário. Não tem o novo homem e o velho homem vai cada dia mais crescendo, ficando forte, porque ele já não tem nenhum novo homem. Então a santificação consiste em duas partes. A primeira parte,
é a mortificação, é matar a velha natureza, matar o domínio do pecado. Romanos 6,6 e Gálatas 5,24. Romanos 6,6, alguém achou? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que não sirvamos mais a carne nem o pecado. Então, queridos, o que é a santificação? É a morte gradativa, constante, diária, de todos os instantes do nosso velho homem. Se antes eu era uma pessoa irritadíssima, hoje eu tenho que ser menos. Aí tem aquele cântico que a gente canta, quando a gente canta eu tento mudar a letra, diz assim: renova-me, Senhor Jesus. Tem uma parte assim: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Não pode ser tudo. Se eu aceitei Jesus há 1 ano, 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, o que a Bíblia me ensinou? Que toda hora que eu aceitei Jesus, o meu velho homem está sendo morto, está sendo destruído. Então já tem coisas em mim boas que não precisam ser mudadas. Amém, igreja? Aceitei a Jesus, então já estou no processo de ação de Deus, que eu já estou melhorando todo dia. Todo dia eu tenho que estar melhorando. Eu não posso ser a mesma pessoa de 10 anos atrás convertida, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Há pecados que continuam, que estão sendo trabalhados e eliminados. Mas há coisas que já foram transformadas. Vamos ver então agora Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificarão. E a carne com suas paixões. E Isso, concupiscências. O que ele está dizendo aqui, que Paulo está passando a ideia, queridos, que a cada instante, nossos desejos da carne, as nossas paixões vão sendo mortas por ele. Cristo vai matando pela palavra, pelo Espírito. A cada instante eu vou me tornando um melhor cristão. E se assim não for, tem coisa errada. Porque, queridos, a santificação é uma obra de sobrenatural de Deus. Deus trabalha o tempo todo para ele mudar a minha personalidade, o meu caráter cristão. Então, aceitei Jesus, eu tenho 10 anos de conversão. Então, eu tenho que ter 10 anos de melhorias na minha vida espiritual. Então, tem 10 anos que o meu velho homem está sendo morto todos os dias. Então, santificação tem 2 partes. A primeira é o lado negativo, é matar o velho homem, a velha natureza. Aquela vontade que a gente tinha de pecar, de gostar de pecar, de fazer coisas erradas, ela vai sendo morta todos os dias. Eu vou ter uma melhora visível diante de Deus, porque é o próprio Deus que está agindo. Ele me dá meios para que eu possa participar dessa ação. Deus me dá condições, palavra, oração, igreja, Ele me dá condição de eu participar. Mas, queridos, jamais um cristão pode falar: estou na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos e não mudou nada. Não pode. Se é verdadeiramente cristão, a obra da santificação começou imediatamente com a entrada de Cristo. E, queridos, é uma coisa interessante. Estava ouvindo um estudo, foi até na nossa igreja mesmo. E a pessoa falou uma coisa importante. Ele falou assim: aquilo que a gente mais alimenta é o que é mais forte. É a coisa natural, é a coisa mais natural. Se eu alimento muito meu espírito é forte. Se eu alimento a minha carne é forte. Então, queridos, é por isso que às vezes, quando eu vou conversar com alguém, chama a atenção da pessoa, que há erros que ela não pode cometer, que cometia no começo da caminhada. Amém, igreja? Não, assim que eu entrei na igreja, eu ainda, vamos dar um exemplo, eu ainda falava mentira à vontade. Depois de 1 ano, você não pode falar mentira à vontade, porque tem que começar a te incomodar. Porque Deus está agindo em você desde o primeiro dia que você entregou a vida a Jesus. Então, a primeira parte da santificação consiste na mortificação do velho homem. É Deus agindo para matar o velho homem. E a segunda parte da santificação é a vivificação do novo homem, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então são 2 lados. Primeiro, matando o velho homem. O que é o velho homem? A natureza pecaminosa que tínhamos. Então o que é velho homem? A natureza pecaminosa que tínhamos. Nós ganhamos de quem isso?
de Adão. Lá no paraíso, quando Adão errou, ele colocou sobre nós essa natureza pecaminosa que sempre quer o mal. Agora não. Aceitamos a Jesus, assim que aceitamos Jesus, aquele velho homem, a velha natureza pecaminosa que gosta de matar, roubar, fumar e fazer um monte de coisa, ele tem que morrer. Ele está morrendo gradativamente. Quer ver o outro texto? Abre a Bíblia de vocês, espera todo mundo abrir. Efésios 4, vamos falar a memória, 24 e 25, se não vou 24 ou 25. Em diante. Efésios 4, 24 e 25. Efésios 4, 24 e 25. Efésios 4. E a vós, revistais do novo homem, e segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixei a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso. Então aí que ele diz que, olha, revistais de novo homem. Quer dizer, tira o velho homem e coloca o novo homem. Mas uma coisa interessante que ele diz é o quê? Aquele que fala mentira, não fala mais. Aí o texto continua falando, aquele que roubava, não roube mais. Então, é uma atitude que substitui a outra. Você para de ser algo de ruim, de errado, e naturalmente você começa a ser coisa boa. Quem te capacita para isso é o próprio Deus. Porque é uma obra sobrenatural de Deus. Tem a nossa participação? Claro que tem a nossa participação. Então Deus começa a te incomodar. Olha, fulano, não fale mais esse vocabulário. Então você tem vocabulários, palavras alternativas. Você não precisa mais falar tanto de gíria, falar tanto palavrão. Você tem palavras alternativas. Deus vai te dar o toque, Deus vai te soprar no ouvido e você vai tomar a atitude certa. Então, a santificação consiste, primeiro, matar o velho homem. O que é o velho homem? A natureza pecaminosa que ganhamos de Adão. Então, o que é o velho homem, igreja? Natureza pecaminosa que ganhamos de Adão. E agora, vivificação do novo homem. É o que? Eu mantendo esse novo homem disposto. Enquanto que a primeira parte da santificação é de caráter negativo, essa é de cunho positivo. É o ato de Deus pelo qual a disposição santa da alma é fortalecida. Os exercícios santos são incrementados e assim é gerado e promovido um novo curso de vida. Então é Deus alimentando um novo homem. É Deus incentivando o novo homem. É Deus colocando poder e energia no novo homem. Aquela guerra de velho homem e novo homem. Vamos imaginar isso aqui, ó. Aqui o cérebro velho homem, totalmente velho homem. Totalmente. Daqui para lá, todo velho homem. Maneira de falar, maneira de vestir, maneira de pensar, maneira de reagir, velho homem. Costumes, hábitos. Aceitou Jesus, você já vem para o novo homem. Acabou? Não. A cada dia que passa, você vai se afastando do velho homem. Aquele velho homem vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Essa que é a ideia de santificação. Santificação é um processo cooperativo, onde Deus age de uma maneira sobrenatural e eu tenho que agir também. Mas isso tem que ser constante, queridos. Isso é constante. Deus não para de trabalhar na sua vida hora nenhuma. Por que uns são mais que os outros? Porque uns servem mais a Deus que os outros. A santificação é um ato de Deus, onde Ele alimenta o novo homem. Uma coisa interessante, queridos. A santificação, o velho homem, o novo homem, essa ação não é sucessiva, é simultânea. Pastor, o que quer dizer isso? Uma atitude sucessiva quer dizer o quê? Você tem que fazer uma coisa, quando acabar aquela, você faz outra, porque ela vai suceder a outra. Então vamos supor,
vamos dar um exemplo aqui. Para isso, de relacionamento. Para alguém casar, ela primeiro namorou e depois noivou. Então o casamento foi um compromisso sucessivo ao namoro e ao noivado. A santificação não é assim, é simultâneo. Ao mesmo tempo, a gente não tem que esperar o velho homem morrer todo para o novo homem nascer. Não, é simultâneo. À medida que o velho homem morre, o novo homem vai vivificando. O velho homem vai crescendo, vai acabando e o novo vai crescendo. É simultâneo. E aí, queridos, até o Luiz Berkoff fez um comentário que eu achei interessante. Imagina se tivesse que todo velho homem morrer para começar um novo homem. A santificação não quer começar aqui. Não quer começar só aí, ela pode começar no céu. Então o que acontece? É simultâneo. Você parou de mentir, automaticamente você começa a falar a verdade. Você parou de ser desonesto, automaticamente você começa a ser honesto. Você parou de ser impuro, você começa a ser puro. É simultâneo. Deus mata aqui e dá vida ali. Deus mata o velho homem e dá vida ao novo homem. Então a santificação, a vivificação do novo homem é simultânea. A partir do momento que o velho homem vai perdendo força, o novo homem vai perdendo força. Então é por isso, queridos, que a gente tem isso em mente. Olha só, se eu tenho 10 anos, 5 anos, 2 anos, 3 anos de igreja, 40 anos de igreja, obrigatoriamente eu tenho que estar melhor que antes. Muito melhor. Hoje eu tenho que ser melhor crente que eu fui ontem, sábado. Que isso, você não vai ser, ué. Deus, a palavra nos mostrou, nós lemos que Deus trabalha de maneira sobrenatural. Imagina, Deus trabalhando na terra 6 dias, chegasse no final do 6º dia, a terra continuava sem fome e vazia. Poderia isso? Não. Se ele fez isso no universo, ele também faz isso na gente. Nos sentimentos, nos pensamentos, nos gostos, nos prazeres. Ele vai matando o velho homem e vai vivificando o novo homem. É isso que a gente tem que estar atento. Eu estou melhorando? Não, não estou. Não é falha de Deus. Porque Deus age na minha vida de uma maneira sobrenatural. Certo? Então, queridos, a gente está percebendo que não há uma ideia que primeiro o velho homem tem que morrer todo para depois vir um novo homem. Não é isso. À medida que o novo homem vai saindo, o velho homem vai saindo, o velho homem está saindo, o novo automaticamente está entrando. Um outro exemplo, vamos supor que tudo aqui fosse fechado. Fechada a porta ali, a porta fechada, e aqui tivesse fechado por 30 dias. Daí aquele cheiro de mofo, aquele cheiro de coisas fechadas. À medida que você abre a porta, o que vai acontecendo? Aquele ar ruim de odor, ele naturalmente vai saindo, e o novo ar vai entrando. Até pela entrada do novo ar, o ar ruim vai saindo, naturalmente. É assim que é a santificação. À medida que eu sou já salvo por Cristo Jesus e ele entra em mim, naturalmente o velho homem vai morrendo e perdendo a força completamente. O interessante, queridos, que é tão forte isso, a Bíblia chega a falar, chamar a santificação de ressurreição com Cristo. A Bíblia leva isso tão sério, tão pesado, que o velho homem é morto e a gente ressuscita com Cristo. Vamos ver? Romanos 6, 4 e 5. Colossenses 2, 12 e 3, 1. Romanos, capítulo 4. Perdão, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, 4 e 5. Colossenses 2, 12 e Colossenses 3, 1 e 2. Romanos 6, 4 e 5, Colossenses 2, 12, Colossenses 3, 1 e 2. Romanos 6, 4 e 5. Quem pode ler alguém? Sabendo isto, Isso. Romanos 6, versículo 4 e 5. 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou.
dos mortos, pela glória do Pai, assim, havemos nós também em novidade da vida. Então, o que ele diz aí? Assim como fomos crucificados com Cristo, também iremos ressuscitar com Ele. Agora, Colossenses 2, 12, e depois 3, 1. Colossenses 2, 12. Colossenses 2, 12. Sepultado com Ele no batismo, nele também pela fé no poder de Deus e o ressuscitou dos mortos. Então, aonde nós somos sepultados com Cristo? No batismo. Quando nós somos batizados, aquilo simboliza que fomos sepultados. Então, a santificação consiste nisso: sepultar o velho homem e ser ressurreto com Cristo. Uma nova criatura, uma nova pessoa. Colossenses 3, 1 e 2. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então, a partir do momento que eu começo a caminhada, a longa caminhada da santificação, o que acontece? Eu começo e preciso e necessito e sou obrigado a começar a pensar nas coisas que são de cima. Eu tenho que começar a pensar como Cristo, falar como Cristo, viver como Cristo. Eu tenho que ter esse envolvimento. Porque agora o velho homem acabou, ou está acabando, está terminando. Certo? Então, o novo homem agora é nascido em Cristo. A Bíblia também chama a nova vida, que conduz, é chamada a viver para Deus. Então, a primeira parte é o quê? Matar o velho homem. Consumir o velho homem. E é simultâneo. À medida que o velho homem morre, o novo surge. E aí o novo, a Bíblia chama de ressurreição em Cristo, né? E agora também chama de viver para Deus. Romanos 6:11 e Gálatas 2:19. Romanos 6:11 e Gálatas 2:19. Romanos 6:11 e Gálatas 2:19. Romanos 6:11, Gálatas 2:19. Isso. Assim também vós considerai vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, assim, considerado mortos, mas vivos para Deus. Se a gente olhar lá em Efésios 2:1, lá fala o contrário, porque vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Agora não, agora, depois que eu entrego a vida a Jesus, eu estou morto para o velho homem, para a velha natureza, para as práticas erradas, mas vivo para Deus. Agora, Gálatas 2:19. Pois eu, pela lei, morri para a lei, para viver para Deus. Porque eu morri para a lei, para aquele conjunto de regras que me obrigavam a fazer coisas. A santificação é diferente. Você não vai fazer as coisas obrigado, até contra a sua vontade. É Deus agindo em você, mudando a sua própria vontade. Você não tem mais vontade de fazer aquilo, você não tem mais prazer de fazer aquilo. A sua carne até anseia, mas o seu espírito já começa a falar não. Porque o velho homem está morto e o novo homem está sendo vivificado. Então, a santificação consiste em duas partes: a mortificação do velho homem, a natureza que nós herdamos de Adão, e a vivificação do novo homem dado em Cristo Jesus. Então, eu vou falar, mas eu vou repetir. Fala assim: a santificação possui duas partes: a mortificação do homem, segundo Adão, e a vivificação do homem, segundo Jesus Cristo. Isso. Terceiro ponto da natureza da santificação, agora, queridos, é uma coisa que é lógica, mas é bom a gente citar.
afeta o homem todo. O que quer dizer isso, queridos? Não há uma parte do homem que da pessoa que está ilesa ou não vai ser atingida pela santificação. Exemplo, não, olha só, estou me santificando, estou me separando, só minha mente, mas meu coração está lá no mundo ainda. Não estou me santificando, só o coração, minha mente está no mundo. Não estou santificando a minha mente e meu coração, mas o meu corpo faz tudo aquilo que a minha carne quer. Não existe isso. É um envolvimento total. Tudo que é seu é contaminado, dominado, influenciado pela santificação. Isso decorre na natureza do caso, porque a santificação ocorre na vida interior do homem, no coração. E isso não pode ser mudado sem ser mudar todo o organismo do homem. E se transforma o homem interior, forçosamente, a transformação da periferia da vida também. Então, se mudou dentro do seu coração, mudou o seu interior, mudou a sua alma, naturalmente o seu corpo também vai sofrer mudanças. Naturalmente as suas atitudes serão diferentes. Naturalmente a sua maneira de reagir vai ser diferente. Então, a santificação envolve a integridade do ser humano. Todo ser humano está envolvido na santificação. Então, se Deus começou a santificação em mim, meu coração começa a mudar, minha mente começa a mudar, a minha alma, meus sentimentos começam a mudar, a minha maneira de falar, de agir, de se comportar, de andar, também começa a mudar. Quer ver uma coisa simples, um exemplo que é bem propício para a gente? Uma pessoa que não está fisicamente falando, de homem para mulher, uma pessoa que não gosta de ninguém, que não ama ninguém, está tranquilo, ele acha o jeito. Quando aquela pessoa se apaixona, não dá para perceber que tem algo diferente nela? A pessoa está apaixonada. Você não sabe nem por que é, mas você vê que ela se arruma melhor, né? Tenta se aproximar mais daquela pessoa. É bem parecido a santificação. Quando a pessoa se entrega a Jesus e começa o processo de santificação, tem que ser nítida a mudança daquela pessoa. Ela começa a largar todo o costume, todas as coisas antigas para trás. Quer ver um outro exemplo também bem propício? Isso a gente vê com frequência. Quem tem filho, até mesmo vê isso ainda, a Fabiana está vendo, o irmão Adriano já viu, eu estou vendo. Como que os filhos fazem questão de falar que estão crescendo. Não sou mais criança. A Esté quer me convencer com 8 anos, 7 para 8 anos, que ela já é pré-adolescente. Minha filha, mas eu já sou grande, eu sou bem maior que essa criança. Concordo com você, meu filho, mas até você chegar a pré-adolescente, aí quer usar a roupa que as irmãs usam, a maquiagem que as irmãs usam, o esmalte que as irmãs usam. O que quer dizer? O ser humano está mostrando o quê? Que ele está crescendo. Aí quando vira adolescente, ele já quer começar a usar roupa de jovem. Já quer usar roupa lá na frente. Eu já sou homem, eu já sou mulher, né? Eu já sou dono do nariz. Se ele souber o trabalho que dá ser dono do nariz, meu Deus do céu, ele nunca ia querer ser dono do nariz. Mas é natural, e a santificação, a ideia é essa. À medida que eu vou sendo trabalhado por Deus, eu vou largando as coisas para trás. Mas em algumas áreas, não. Em todas as áreas. Então, vamos ver alguns textos aqui. Vamos pegar textos que a gente não viu ainda. 2 aos Coríntios 5,17, Romanos 6,12, 1 aos Coríntios 6,15 e 20. 2 aos Coríntios 5,17, Romanos 6,12, 1 aos Coríntios 6,15 e 20. 2 aos Coríntios 5,17, esse texto nosso, Romanos 6,12, 1 aos Coríntios 6, 15 e 20. Por gentileza, meio. Já achou? Pode ler. 2 aos Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Uma nova geração, uma nova gestação. Eis que tudo se
fez novo. Os 200 já passaram. Uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova maneira de falar, nova maneira de agir. Esse que tudo se fez novo. Romanos 6,12. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, mortal para lhe obedecer em suas consciência. Então, 13 também? Não, são 12. Que diz: não reine o pecado em vosso corpo, para que o corpo não faça o desejo da carne. Então, o pecado está em nós, ainda está, mas ele não pode nos dominar. Não pode nos dominar. Ele tem que estar sendo aniquilado. A nossa natureza, presta atenção no que a gente está falando. A velha natureza já morreu? Não. Está sendo mortificada. Então não morreu. Se eu continuar a qualquer momento, ele pode pegar força e me levar a fazer coisas que eu não deveria fazer. Então a velha natureza está sendo mortificada. Está sendo morta a cada instante. A nova natureza está sendo vivificada. Então, dentro de nós, vamos deixar isso claro, quantas naturezas existem? 2. Vamos dizer assim, né? No desenho animado passa isso. Tem um anjinho, que aparece um anjinho da pessoa e o capetinho da pessoa. Vamos imaginar que tenha isso dentro da gente. Tem um lado que quer que a gente faça o mal e tem um lado que quer que a gente faça o bem. Esses lados são devidamente ajudados, um por Deus e outro por nós. A nossa primeira natureza está ali. Então cabe a minha pessoa a lutar contra ela. Romanos 6,12, já leu? 1 aos Coríntios 6, 15 e 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, o 15 e o 20. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de prostituta? É evidente que não. Fostes comprados por bom preço. Darei glórias, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o que diz aí? O nosso corpo, depois que a gente se entrega, olha que coisa profunda e séria. Depois que você se converte, seu corpo passa a ser de quem? De Cristo. Seu corpo, o meu corpo passam a ser membros do corpo de Cristo. Aí Paulo pergunta, Paulo era muito letrado, mas ele era muito profundo no que ele falava. Você vai deixar que o seu corpo faça parte do corpo de uma prostituta, de uma prostituição? Você vai deixar que o seu corpo, que é membro do corpo de Cristo, seja contaminado, sujo, com álcool, com droga? Não. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que é a santificação. Paulo deixa claro, através do Espírito Santo, que ele escreveu. A gente, cada dia, tem que matar. Tá bom. Deus nos ajuda, sem sombra de dúvida. Mas eu tenho que ir me afastando do velho homem. Aquilo que fortalece a minha natureza pecaminosa tem que sair. Teve um exemplo simples, e eu acho que é bem propício. Você está resfriado ou gripado. Eu sei muito bem a diferença. Se você quer ficar bom, você quer acabar com essa gripe, você vai tomar atitudes que vão enfraquecer a gripe. Está gripado, você vai continuar andando descalço? Vai continuar tomando friagem no peito, nas costas? Vai abrir a geladeira e continuar tomando água gelada? Não, você quer ficar bom naquela gripe. O que você vai fazer? Você acasalhar, tomar coisa quente, andar calçado. É essa que é a questão do velho homem e do novo homem. O velho homem, o que fortalece o velho homem? Eu sei que fortalece. E o interessante é isso, queridos. Nós sabemos o que fortalece o velho homem. Nós sabemos o que dá prazer à nossa carne. Qual tem que ser a nossa atitude? Matar. Cortar o vínculo. E separar. Porque cada vez que eu der um passo em direção contrária do velho homem, eu estou me aproximando do novo homem. E nós terminamos a aula, a semana passada, falando do quê? Que a santificação é o Espírito Santo recuperando a imagem de Deus em nós. Então, cada vez que o velho homem está sendo morto, a imagem de Deus vai sendo reconstruída em nós.
A gente já deve ter tido essa experiência quando estamos numa lente, uma câmera, uma filmadora ou um óculos que está desfocado. O que é isso? A imagem fica toda embaçada, você não consegue, dependendo da falta de foco, fica até embaçado, você não consegue distinguir. A santificação vem com essa ideia, e focando em nós de novo a imagem de Deus. Para essa imagem se focar e ficar nítida, é necessário que o velho homem esteja sendo com mais intensidade mortificado. Então, queridos, o que a gente pode perceber que semana que vem, com certeza, vamos intensificar? Que a santificação é um processo cooperativo. Deus age sobrenatural e a gente também tem que agir, certo? Então, a aceleração da mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem depende do agir de Deus? Não, que Ele sempre faz o agir dele o mais rápido possível. Depende de quem? De nós. Vamos dar um outro exemplo, para ficar bem mais claro. Você está de mão dada com uma criança. Se depender de você, você anda muito rápido. Você chega onde você quer rapidinho. Mas depende só de você? Não, depende do passo da criança. Se a criança tiver 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você tem que quase que parar, que um passo seu vale quase 6 dela. A santificação é assim. Deus está dando os passos, Deus está agindo. Quem determina a velocidade da nossa santificação? Somos nós. Opa, deixa eu tentar acompanhar Deus. Vou andar mais depressa. Eu vou parar de falar com fulano, vou parar de ouvir isso, vou parar de ler aquilo, vou parar de assistir isso, porque eu fazendo isso, eu vou estar acelerando o meu processo de santificação. Eu vou estar mortificando a minha velha natureza, vou estar dando vida à nova natureza. Certo? Vamos ver alguns textos claros sobre isso mais uma vez. Finalmente, transparece na Escritura que a santificação afeta todos os poderes e faculdades da alma. Afeta o entendimento, a vontade, as paixões e a consciência. Então a santificação, ela atua em todas as áreas. Ele atua na minha vontade. A minha vontade passa a ser uma vontade santa. A minha vontade começa a ser uma vontade que quer só agradar a Deus. Eu gosto muito de dar exemplo que falar de santificação de Bíblia. É bom que você consegue ter exemplos bíblicos. Lógico que todos nós aqui gostaríamos de ter tido isso. Ter aula com Jesus. A parábola era isso. Jesus falava de uma verdade espiritual para variar nós, os seres humanos. Não conseguimos entender o que ele falava. O que ele fazia? Contava uma parábola, contava uma história do dia a dia das pessoas. Ela, quer dizer isso? Quer dizer isso. Então, não entendi. Então, a Bíblia tem essa facilidade. A gente sempre acha coisas do nosso dia a dia que se parecem. Então, vamos lá. Vontade. Quando a santificação muda a nossa vontade. Vamos falar de físico. O que você quer ser? Não, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ser magro, vou emagrecer. O que você vai começar a fazer? Mudar a sua vontade. Não é isso? Se você comia só hambúrguer, pizza, não, eu vou comer alface, tomate. Você vai mudar. Se era só refrigerante, você vai colocar suco. Quer dizer, você mudou a sua vontade por causa daquilo que você quer. A santificação consiste nisso. O que eu quero? Ou o que eu mais quero é ser parecido com Deus. Então eu vou agir conforme a minha nova natureza. Vamos ver a santificação agindo na vontade. Ezequiel 36, Velho Testamento, 25, 27. Também tem Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34 vai falar sobre o entendimento. Vontade, Ezequiel 36, 25, 27. Paixões, nós já lemos, Gálatas 5, 24. Consciência, Tito 1, 15 e Hebreus 9, 14. Então vamos lá, vou repetir. Entendimento, Jeremias 31, 34. Quem vai ler? Jeremias 31, 34. Wellington. Vontade, Ezequiel 36, Evangelista 25 a 27. Paixões, Gálatas 5, 24. E consciência, Tito 1, 15 e Hebreus 9, 14. Então
Então a santificação ela atua no entendimento, na vontade, nas paixões e na consciência. Vamos abrir um parênteses aqui. Nem sempre que você fala de paixão é pecaminosa. Amém, queridos? Nem sempre toda paixão é pecaminosa. Não, não. Paixão é um sentimento forte, de impulso. Nem sempre suas paixões vão ser voltadas para coisas ruins. Vamos lá, Jeremias 31, 34. E não mais haverá quem ensine cada um a seu próximo, e cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei suas iniquidades e seus pecados, e não mais me livrarei. Alguém diz aí, não vai ter mais aquilo, conheça Deus, vai buscar Deus. Não, porque Deus vai ser conhecido por todos, vai estar em todas as mentes. Deus, a santificação traz a ideia de Deus, a palavra de Deus, o ser de Deus a todas as mentes. Vamos ver agora Ezequiel 36, 25 a 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Coração para os judeus, para a cultura judaica, é centro de sentimento da vontade. Então, está falando aí o quê? Eu vou colocar um novo coração. A santificação vem com isso. Ela atinge o entendimento, atinge a vontade. Agora, já lemos, mas vamos ler de novo, Gálatas 5:24. Depois Tito 1:15. Gálatas 5:24. Depois Tito 1:15. Hebreus 9:14 também. Gálatas 5:24, alguém? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então quer dizer, até a paixão é alcançada pela santificação, muda as paixões sofrem mudança. Agora consciência, Tito 1:15 e Hebreus 9:14. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminadas. O que acontece aí, queridos, é uma coisa que a gente vê constantemente no nosso dia. Se alguém olha um homem e uma mulher conversando, o que eles vão falar? E ela, estão conversando, Se alguém vê aí o irmão Zé Pereira sozinho conversando com alguém no ponto, e ela, já vai começar a namorar. Se alguém vê o evangelista sozinho andando com uma outra pessoa, um outro homem conversando, e ela, se alguém vê a Tamires conversando com alguém sozinho. Mas o que a Bíblia diz aí? O que ela explica? Que quem tem consciência suja tem pensamentos e opiniões sujas. E a santificação vem exatamente para isso, para purificar. Eu não sei se foi eu que inventei a frase, mas eu costumo dizer o seguinte: a pessoa te julga por aquilo que era capaz de fazer se estivesse no seu lugar. Se a pessoa estivesse no seu lugar, naquela situação, ela faria aquilo que ela acha que está fazendo. E pode observar que é isso. Se você não tem essa malícia pecaminosa suja na cabeça, você vai ver alguém conversando com outra pessoa, vai ver alguém em algum lugar, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que você já tem aqui na cabeça, e pode ter certeza, se você estivesse naquela situação, ou você estaria fazendo, ou estaria com vontade de fazer. Aí o que Paulo diz a Tito? Quem tem consciência pura, tem pensamento puro. E quem santifica, e quem purifica a consciência, santificação. Hebreus 9:14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Porque uma só oferenda, uma só atitude de Cristo, ele aperfeiçoou, ele santificou.
Ele mudou. Ele santificou toda a nossa vida, toda a nossa consciência. Então, queridos, a santificação, nós estamos vendo que afeta todo o ser humano, todo o corpo, toda a integridade. Não tem isso que a consciência está santa, o coração não é. Não. A santificação vem e atua, e influencia, e santifica todas as coisas que estão ligadas a nós. Ela muda o nosso pensamento, muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de pensar, ela modifica todas as coisas. Tá? Vamos ler de novo o texto? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Então, antes tínhamos uma consciência cheia de coisas mortas, cheia de pensamentos mortos, cheia de pensamento da velha natureza. Vamos deixar uma coisa clara, queridos. Quem não tem Jesus, Deus o vê como morto espiritualmente. Não tem Jesus, para Deus está morto. Ah, não tem Jesus, para Deus está morto. Enquanto você não se entregar a Jesus, você não passa a ter vida para Ele. Entregou a Jesus, começa o processo da santificação. Ele começa aquela luta contra a carne. Porque, querido, às vezes, o crente vive mais tenso e tem mais luta do que não crente. Quem pode, pelo estudo, eu acho que está fácil responder. Por quê? Exatamente, queria ter uma filha assim. Exatamente. O ímpio não. O ímpio, se ele bebeu 10 hoje, pode beber 20 amanhã. Para ele, se o ímpio cheirou, bebeu, fumou, não faz diferença. Se ele traiu, adulterou, não faz diferença. Ele tem um remorso, mas no outro dia, a próxima oportunidade vai ser de novo. Nós, os crentes, não. Se hoje eu levantei e orei 2 minutos, eu falo, poxa, só 2 minutos, eu tenho que orar mais. Se hoje eu levantei e li um capítulo, não, eu tenho que ler 2. Se hoje eu me irritei com alguém, eu falo assim, eu não posso me irritar mais. Eu tenho que ser uma outra pessoa. Se hoje, por um momento nervoso, eu insultei a pessoa, né? Fulano, se me perturba. Aí eu falo, nossa, eu não posso ter feito, não posso ter que mudar isso. Então a nossa luta é constante. Constantemente estamos lutando para vencer. Quando a gente ouve uma música, que música é danada, música para entrar na mente é uma coisa de doido. Vem aquela música, imediatamente que você faz, começa a invocar um cântico. Não, um cântico, um cântico. Você luta constantemente. Se você tem um sonho que não é cristão, quando você acorda perturbado. Nossa, esse sonho não podia ter sonhado, me perdoe, Senhor. É isso. Nós, os homens, né, eu não sei as mulheres, mas nós, os homens, a prova, agora que está no verão, é pior ainda. Né? Tem hora que a gente não tem para onde olhar. Então, ai meu Deus, ai meu Deus, você quase tampar o olho você não pecar andando. Então, queridos, o que acontece? A nossa vida se torna mais intensa porque a nossa luta vai nem contra a carne nem contra o sangue. E, queridos, vamos dar um exemplo aqui. Você está sendo atacado ou você está caçando 3, 4 cachorros. Vamos imaginar essa cena. Ih, pastor, onde o senhor vai chegar nisso? Calma, vai entender. Aí você está caçando galinha, vamos imaginar galinha. Você vai fazer uma galinhada, vai fazer um arroz com galinha. Em Goiás tem muito disso. Vai fazer um arroz com galinha. Aí você tem que pegar 4 galinhas. Aí você foi lá e pegou uma, matou uma. Conseguiu matar uma. Aí tem que pegar mais 3. Você vai ficar no pé daquela morta ou vai correr atrás das outras 3? Exatamente. É isso que eu quero que a gente entenda do diabo. Entenda sobre o diabo. Aquele que está no mundo já está morto. Ele não vai correr atrás dele. Eu vou correr atrás da gente. Eu sou pastor, eu vou correr atrás de qualquer um que ainda está vivo. Aquele já está drogado. Aí quando ele vê um crente se aproximando, ele fala, vou chegar lá para perto, eu não quero perder aquele ali. Mas depois que ele pega um, joga um nas drogas, na prostituição, tudo, ele esquece aquele ali. Ele vai atrás de crente. É o mesmo exemplo. Você tem que pegar 4 galinhas, matou uma, aquele já está morto. Você amarrou, está amarrado. E vou atrás das outras 3. Assim o diabo faz. E é isso que Deus entende. Quando estamos sem Jesus, estamos mortos. E quando estamos com Jesus, passamos a ter vida. Mas essa vida começa a ser uma luta constante. Que luta é essa? A velha natureza contra a nova natureza. Queridos, eu tenho que vigiar constantemente. Mateus 26, 41. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Aí Jesus fala uma coisa incrível.
Na verdade, o Espírito está sempre pronto, está sempre alerta, o Espírito está sempre ligado. Essa ideia que a santificação traz. Eu tenho que me afastar do velho homem, porque à medida que eu afasto do velho homem, eu me aproximo do novo homem. É uma ação de Deus, contando com a minha colaboração. Amém, queridos? Semana que vem a gente vai terminar sobre santificação e a gente vai estar estudando o tema que vai estar falando, certo?